que é o anti-homem e o que você pode fazer para se defender dele. Saudações a todos, eu sou o professor Eduardo Vieira, bem-vindos ao canal Vista Pátria, este é o quadro Cultura e Verdade. Hoje a gente vai falar sobre o anti-homem. O que é isso, o que é esse conceito, né? E o que você pode fazer para se defender dele. Primeiramente é preciso que a gente entenda o que é homem, né? O que a gente entende por homem hoje é uma pessoa que aderiu a um conjunto de valores morais e culturais que fazem parte da nossa sociedade. Então a gente presume que todo mundo que está dentro da nossa sociedade, nossos próximos, nossos familiares, nossos prestadores de serviço, nossos políticos e etc., todas essas pessoas aderiram a esse pacto. E esse pacto diz algumas coisas muito relevantes. Por exemplo, que nós devemos defender a verdade, que nós devemos buscar a verdade, que nós devemos agir com honestidade, que nós não devemos fazer o mal às outras pessoas, a não ser em caso de defesa própria. Uma série de noções, né, que a gente considera noções básicas de civilização, noções básicas de cidadania, e que justamente não estão sendo respeitadas por uma parcela significativa da população. Daí o conceito de anti-homem. Usualmente a gente critica determinadas, vamos dizer assim, determinadas ações que indicam corrupção de valores, focando em uma determinada linha ideológica que gera aquilo. Por exemplo, o que se chama de progressismo, marxismo, neofeminismo. Tudo isso são correntes, né, que a gente foca ali e diz, puxa, esse cara agiu dessa forma porque ele é um marxista. Então ele está com, naturalmente, ele tem a visão de mundo corrompida por causa disso. Eu andei pensando longamente sobre o que aconteceu nas eleições americanas, onde a gente teve uma enorme quantidade de pessoas agindo de forma desonesta, completamente desonesta, com um fim específico de ascensão de poder do candidato democrata, que no caso dos Estados Unidos, o Partido Democrata, só para vocês entenderem, né, ele parece hoje mais com um PSOL, né, do que propriamente com um partido, vamos dizer assim, de centro-esquerda, que foi durante muitos anos. A ala radical da esquerda foi dominando esse partido, e o exemplo está na vice do Biden, que se chama Kamala Harris, que é uma militante esquerdista muito radical, né? Então, só para vocês terem uma noção de contexto assim. Mas então, o que acontece, né? Para você ter uma quantidade tão grande de pessoas que está agindo contra o que seria honesto, né? Quer dizer, o que é honesto? Honesto é você receber votos pelo correio, você processar eles da maneira adequada, e se votou no Trump, você anota lá que votou no Trump, se votou no Biden, você bota na pilha que votou no Biden, né? Existem vários vídeos mostrando gente que pegou o voto, votou no Trump, que era risca, joga no lixo, ou o cara pega um voto e marca o nome do Biden ali. Absurdamente violento desrespeitar da lei. Porque o cara não podia nem estar com uma caneta ali naquele momento, né? Então você tem outros exemplos, como por exemplo, pessoas que disseram você não pode entrar aqui para um fiscal republicano. Alguns fiscais democratas, inclusive, foram impedidos de entrar para fiscalizar a apuração dos votos. Até policiais que foram acionados para resolver esse problema disseram a gente não vai fazer nada, você que se vire, porque você é um republicano. Essas pessoas, né, esse grupo de ataques a esse pacto civilizacional conseguiu incutir nas pessoas a rejeição ao que é diferente, né, ao pensamento que elas não gostam, está acima desse pacto civilizacional. Ou seja, na prática, a pessoa rasga o pacto. Ela passa a agir de forma desonesta, de forma violenta, como é o caso dos antifas e dos Black Lives Matter, por exemplo, e de forma abertamente criminosa, como a gente vê tantas vezes, né? E vimos de maneira muito clara nessas eleições americanas. Então, é importante que a gente entenda o que significa isso, né? O que significa, então, você ser um anti-homem, né? Você ver um anti-homem agindo. Basicamente, é uma pessoa que não está jogando o mesmo jogo que você. Então, mas Eduardo, e daí, né? O que isso significa, né? Bom, significa o seguinte, você não vai conseguir vencer esta pessoa usando as regras do jogo, porque ele não está jogando nas mesmas regras que você. Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, não adianta meramente, né, você abrir 4 institutos conservadores para divulgar, vamos dizer assim, os fundamentos do conservadorismo, porque o inimigo não está jogando o mesmo jogo. O que o inimigo está fazendo? Enquanto você está fazendo o Instituto Conservador, que é ótimo, eu apoio vários, tá? Eu acho uma iniciativa sensacional, mas não é suficiente.
ela é acessória, né? Então, enquanto os conservadores estão fazendo seus institutos e divulgando suas ideias, né, nas redes sociais para 10 mil pessoas, 15 mil, 30 mil, essas mesmas redes sociais estão sendo programadas para fazer com que toda a audiência conservadora se restrinja a esses 30 mil. Isso é muito fácil de fazer com um algoritmo como o Facebook tem, por exemplo. É facílimo de fazer. Então, os conservadores, eu estou dizendo que provavelmente está sendo feita alguma coisa muito parecida com isso. Os conservadores das redes sociais, eles só estão vendo os conservadores das redes sociais. Então você começa a ter uma... Eu até tenho, né, alguns textos que eu escrevo, tem lá uma quantidade de reações grande, na ordem de 1.500 reações, que para mim é grande. Eu acesso mais ou menos umas 15 mil pessoas, 14 mil pessoas nas minhas redes sociais. Pô, ter uma reação de 1.500 é bom, né? Maneiro, que legal, né? Estou atingindo bastante gente. Não! Porque o outro conservador, que tem 3 mil reações, ele está atingindo as mesmas pessoas. Os 3 mil que curtiram a publicação dele, desses 3 mil, 1.500 curtiram a minha. E a gente está fechado dentro de um barril, como um monte de peixinho dentro do barril, circulando, e está um olhando para o outro. E a gente não está conseguindo fazer esse conhecimento sair da nossa bolha. O que era uma bolha se transformou num reator nuclear fechado, de onde não sai nenhum nêutron daquele troço. E aí, como é que a gente ganha isso, né? Esse é o ponto. Enquanto a gente só consegue resolver um problema se a gente tiver noção dele. E esse é o ponto fundamental desse vídeo. Eu não vou dar soluções táticas, né? Ações específicas que a gente pode fazer. Até porque algumas dessas ações específicas fariam com que o vídeo fosse removido do YouTube, né? O que eu vou dizer é o seguinte, eu vou dizer que a gente tem que entender que o problema não é um problema meramente de cunho ideológico. Ou seja, a gente vai... um amigo meu uma vez me disse assim, a gente tem que reconquistar as escolas. Ora, reconquistar as escolas como? Se eu sou um professor conservador, eu não consigo falar na escola. Eu posso até pedir, eu me ofereço. Eu já fiz isso várias vezes. As escolas dizem não. Não, você não vai falar aqui, não, a gente não quer. E ela não diz, não quero porque você é conservador. Ela diz, não, o tema da sua palestra não me interessa. Ou, a gente vai entrar em contato, se aguarda aí um pouquinho. 2 anos depois não teve contato nenhum. Agora, quem a escola chama para falar lá? Ela chama alguém de algum coletivo LGBT, ela chama um trans qualquer, um ativista trans, né? Ela chama alguém de um coletivo racialista e vai se propagando exclusivamente a forma deles pensarem. Eu estou falando de escolas católicas, tá? Eu não estou falando só de escolas públicas, não, que já tem um alinhamento esquerdista maior. Então essa presunção de que a gente consegue resolver um problema sem olhar para ele de frente é difícil, tá? O que eu estou sugerindo aqui é que o problema é muito maior do que a gente pode imaginar. Não estou sugerindo que a gente desista de lutar, tá? Isso não existe. Eu estou sugerindo que o problema é muito maior do que meramente a gente se esforçar para colocar um pouco de conteúdo conservador dentro das escolas. Não é isso que vai resolver, tá? O que a gente tem que entender que esses caras estão jogando fora da regra do jogo. Então como é que a gente faz? Eu vou dar um exemplo aqui prático só para a gente não ficarem zangados comigo. O que a gente consegue fazer então? O que eu estou dizendo? Por exemplo, você é diretor de uma escola, tá? Aí você tem um leque de professores para escolher. Você vai dizer, não, vou escolher meramente pelo currículo deles. Eu não vou querer saber de ideologia, porque eu sou um cara completamente honesto. Isso é muito correto. Qual é o resultado disso? Você vai colocar 80% dos professores de esquerda dentro da sua escola. Esses 80% de professores de esquerda, que na verdade o problema não é eles só serem de esquerda, né? Mas isso é indicador de que eles provavelmente são, na sua maioria, anti-homens. Eles vão se recusar a seguir as regras do jogo. Então eles vão te desobedecer, eles vão colocar conteúdo esquerdista exclusivamente em sala de aula, eles vão ridicularizar o pensamento conservador e eles vão fazer a vida daqueles 20% que são conservadores que você contratou um inferno, até que eles vão sair. E aí você vai ter 100% de professores esquerdistas dentro da sua escola e você é conservador. Mas você pode voltar para casa e dormir feliz, dizendo que você foi honesto. Ah, isso aconteceu porque a vida é assim, né? E o que você está fazendo, na verdade, é sendo covarde, você não está sendo honesto. Como é que você faria para agir de forma honesta e corajosa? Você eliminaria todos os professores que são de esquerda dessa sua lista.
ralaria um pouco mais e colocaria exclusivamente professores conservadores na escola. Ah, Eduardo, mas aí eu estou fazendo a mesma coisa que eles. Não. Se um bandido bate em mim e eu bato nele de volta, isso não é agir da mesma forma que o bandido. Quando o bandido bate em mim, ele está sendo maléfico, ele está sendo um vilão, ele está descumprindo a lei, ele está fazendo coisas erradas. Quando eu bato de volta, eu estou defendendo tudo que é bom. E a diferença é brutal, tá? A igualdade não pode se verificar apenas a equivalência na ação pueril que está acontecendo lá na ponta, mas na motivação do processo todo, tá? E eu não estou dizendo aqui que os fins justificam os meios, de jeito nenhum, tá? O que eu estou dizendo é que a gente não pode tentar ganhar um jogo quando o outro lado não está jogando as regras. Isso é apenas uma imbecilidade. Não é nada além disso, tá? Então a gente tem que abandonar as regras daquele jogo e jogar outro jogo para que então a gente tenha alguma chance de vencer. E eu digo o seguinte, isso vale para disputas pequenas de poder em empresas, isso vale para ganho de espaço na mídia, isso vale para ações no sistema de ensino, isso vale para ações no sistema cultural. Vou fazer aqui um edital público, uma licitação de fomento à cultura. Vou deixar tudo aberto aí e vou julgar apenas pelas propostas. Vai entrar 70%, 80%, 90% de esquerdista. Por quê? Porque eles ganharam dinheiro público fácil durante anos, eles têm estruturas enormes já montadas e não dá pra gente competir com eles. Simples. Então, se você disser assim, vou fazer um edital direcionado ao público, ao artista conservador, a esquerda vai ter um ataque, lógico, porque é tudo que eles mais detestam. O Roberto Alvim, que foi secretário da Cultura, saiu por causa disso. Ele não saiu por causa de um vídeo que tinha estética fascista nem nada, não. Não. Isso é o que o sistema, que não joga nas regras do jogo, mete pra gente, né? Acredita o trouxa que quiser. Ele saiu porque ele estava lançando naquele mesmo dia o Prêmio Nacional das Artes, que iria fomentar conteúdo de qualidade. E nessa curadoria, ele realmente só ia colocar conteúdo de qualidade. Só quem faz conteúdo de qualidade é quem está completamente dentro do nosso pacto civilizacional. Não precisa nem ser conservador, mas não é anti-homem. Anti-homem não entraria nisso. Isso deixa a esquerda absolutamente empolvorosa. Eles lançaram uma armadilha, boa parte da direita caiu, porque essa direita que eu digo, que não compreende o problema. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui, pessoal, para explicar para vocês o problema. Talvez vocês achem, puxa, Eduardo, mas ficou muito por alto, eu não entendi muito bem. Eu vou dizer de outra forma, então. Existem pessoas que estão trabalhando diariamente para matar você e a sua família, tá? Não posso ser mais claro do que isso. Só que não é matar dando um tiro. É matar minando uma série de pequenos valores. É corrompendo a mente do seu filho na escola, é corrompendo a sua situação econômica, forçando você a não ter dinheiro, tirando o dinheiro de você, através de aumento de impostos, através de aumento de regulagem, é sufocando você economicamente, é fazendo com que a sua vida seja um inferno, sob todos os aspectos, para então acabar com ela. E isso é tudo feito com mentira, ninguém declara isso, evidentemente. O professor doutrinador, o professor militante, que é um bandido, né? Ele está lá cometendo o crime dele, dizendo que ele está fazendo o oposto disso. Ele vai dizer que quem é o criminoso, quem é o doutrinador, sou eu. Mais uma vez, acredita quem quer. Eu estou dando para vocês a realidade. Olhem para as suas vidas, para o seu entorno, e vocês vão ver um monte de gente com um discurso fofinho que está querendo acabar com a sua vida e da sua família. Particularmente se você for uma pessoa normal, que está apenas querendo viver a sua vida, trabalhar, ganhar seu dinheirinho, pagar suas contas, que nem uma pessoa honesta. Você é o alvo número 1 dessa turma toda. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.